Bom, e hoje nós vamos falar sobre o Parque Tecnológico de Rio Preto, que encerra hoje, desculpa, mais um prazo para processo de seleção de empresas. E vamos falar também de estudo que apontou indícios de contaminação na água de Rio Preto e também das sessões desta terça-feira. Mas a gente começa o programa hoje falando do prazo que termina hoje, o prazo para inscrição para a seleção de empresas da área de inovação no Parque Tecnológico de Rio Preto. Esse é o primeiro processo seletivo de 2022. Mas sobre isso e também falar um pouco sobre o Parque Tecnológico, vamos conversar agora com o vice-presidente do Conselho Gestor do Partec, o Gilberto Mariano. Gilberto está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, Gilberto? Olá, bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Legal, obrigado por participar, Gilberto. Fala para a gente, esse prazo, ele está aberto para quem? Quais as empresas que estão interessadas? Quais empresas que podem participar? E como fazer essa inscrição? Até que horas? Se dá tempo ainda hoje? Sim, muito bem. O Parque Tecnológico, ele possui 4 ambientes de inovação, né? E esse edital que a gente está falando, ele contempla 3 destes 4 ambientes de inovação. A gente chama de edital de fluxo contínuo, porque o edital fica aberto o ano todo. Então, durante o ano, dependendo das manifestações de interesse, a gente pode ir abrindo vários ciclos. Então, esse ciclo que finaliza hoje o prazo de inscrição, ele é o primeiro de 2022, como você lembrou, mas é importante que as empresas ou os projetos que não estiverem prontos, que eles se manifestem, né? Façam um registro de interesse para que a gente possa já planejar a abertura dos próximos ciclos. Esse ciclo, então, no edital de fluxo contínuo, ele vai contemplar projetos para as 2 incubadoras, que é a Rui Besani para projetos de base tradicional, para a incubadora Carina Bolsoni, que é especificamente para projetos de inovação, e também a gente tem disponibilidade nesse edital para propostas de projetos na fase já um pouco mais avançada, para empresas se instalarem no centro empresarial também. Quer dizer, a gente tem vários perfis aí de empresas que podem aderir ao Parque Tecnológico, né? Desde pequenas incubadoras ali de apps, etc., até grandes empresas de tecnologia, é isso? Exatamente. A gente diz que o Parque Tecnológico atende a qualquer nível de maturidade, Alexandre, desde aquela ideia que ainda está em fase de concepção, né, que precisa de um apoio ali, de uma atenção, né, para poder virar ainda um embrião e aí começar a se desenvolver, até aquelas empresas mais maduras, né? Então, o parque contempla, nesses 4 ambientes de inovação que eu mencionei, o parque pode atender os interesses em qualquer que seja o estágio de maturidade, né, do projeto ou da empresa. Esse quarto ambiente que eu vou mencionar, ele já está disponível também para participação num segundo edital. É o edital para venda de terrenos, né? São aquelas áreas que estão no entorno da sede do Parque Tecnológico. Então, esse outro ainda tem um prazo um pouco mais longo, vai até o dia 21 de março, né? Mas Rio Preto nunca teve uma oportunidade como essa, né? Tantas ofertas de apoio a projetos de inovação. Então, é importante que as pessoas saibam, né, que existem estas oportunidades, são serviços prestados praticamente sem custo, ou seja, o participante tem um custo de presença no parque, não é um aluguel, é um custo para participar ali e já contempla, dependendo do seu interesse, né,
contempla desde uma posição num espaço de coworking ou um espaço exclusivo de trabalho, mas, além disso, muito além disso, tem os serviços de consultoria, tem serviços de mentoria, né? As empresas aprendem, por exemplo, a escrever projetos de captação de recursos para poder fazer os investimentos, desenvolver seus projetos, seus produtos, seus serviços, né? Então, o Parque Tecnológico ele oferece uma gama de serviços enorme, valiosíssimo para qualquer empresário que queira se desenvolver. Era até o que eu ia perguntar para o senhor, o custo, né? A empresa compra o terreno, o senhor já falou mais ou menos, mas dá mais detalhes para a gente, custo por metro quadrado, essas áreas que o senhor falou maiores, de empresas mais maduras, elas são compradas, são cedidas, é um comodato, como que funciona? Nesse primeiro edital que o ciclo finaliza hoje, os valores para se ocupar os espaços variam ali na média de em torno de R$10 o metro quadrado de ocupação para espaços individualizados, ou no coworking, por exemplo, espaços para até quatro pessoas, né? Um espaço que contemple 4 pessoas, abaixo de R$300 por mês. E ainda a pessoa e tem direito à internet, tem direito a telefone, entendeu? Então, é valor subsidiado realmente para incentivar o desenvolvimento das empresas. Já os terrenos, eles são vendidos, né? Então, as empresas interessadas devem fazer o download do edital, onde tem todas as regras. O valor é um valor de mercado, mas com base em critérios bem específicos, né? O empresário passa a ter incentivos também na forma de desconto, a partir do momento que ele se compromete também com alguns critérios que estão previstos no edital. De qualquer maneira, é muito vantajoso para o empresário que queira investir no Parque Tecnológico. E, bom, eu imagino que para as incubadoras ali, para o Parque Tecnológico em si, as empresas têm que ser de tecnologia, inovação, não sei se eu estou certo, e essas áreas no entorno, elas são exclusivas para empresas de tecnologia ou outros perfis podem adquirir essas áreas? Os 4 ambientes, por serem ambientes de inovação, o quesito inovação está presente em qualquer situação, mas naquela primeira incubadora que nós tínhamos, já bem antes do parque ser inaugurado, inclusive, que é a incubadora Rui Desani, ela também atende projetos de base tradicional, não precisa ser, por exemplo, uma empresa de tecnologia, cabem projetos de base tradicional. Agora, ali no entorno do parque, todos os projetos precisam ser de base tecnológica. E aí a gente fala das vocações do parque, né? Empresas de base tecnológica que focam saúde, né? Seja biotecnologia, seja desenvolvimento de equipamentos para saúde, desenvolvimento de apps, de soluções de tecnologia da informação e comunicação, né? Química fina, ou seja, são 6 áreas de vocação que o parque atende prioritariamente, mas o parque não exclui qualquer que seja a área de tecnologia. É que quando a gente fala tecnologia, a gente pensa muito em celular, computador, tablet, mas não é só isso, né? Tem uma série de setores aí que podem ser enquadrados como empresas de tecnologia, como o senhor disse, área de saúde, etc. Exato, inclusive serviços, né? Muitas pessoas acham que serviço não se enquadra no parque tecnológico. Enquadra sim. Se forem serviços de base tecnológica, perfeitamente plausível de se colocar um projeto lá, desde a pré-incubação, que é o estágio mais simples, até no estágio de hospedagem no centro empresarial.
Ô Gilberto, e qual que é o perfil hoje das empresas que estão no Parque Tecnológico? Qual o perfil da tecnologia de Rio Preto? Quais são as áreas mais destacadas? Aonde que essas empresas atuam? E as empresas que estão aí hoje, quantas são? Quais são as áreas de atuação delas? Bom, as primeiras empresas que foram recebidas, né, que foram atendidas pelo Parque Tecnológico, começaram em 2018, né? E de lá para cá o crescimento foi bastante relevante. Hoje nós temos um número, não vou dar números absolutos, né? Percentualmente algo em torno de 80%, são empresas e projetos de tecnologia da informação e comunicação. Talvez até pela facilidade de se criar uma empresa nesse ramo, né? Por estar tão aquecido esse mercado. Mas nós temos empresas da área da saúde, da área de agronegócios, que é uma área que recebeu no último ciclo de 2021, nós tivemos algumas boas novidades, tanto na área da saúde quanto na área de agronegócios. Então, hoje a gente pode dizer que nós temos um parque tecnológico bastante heterogêneo em termos de perfil de empresas instaladas. Dá para dizer um número aproximado de empregos gerados pelo Parque Tecnológico e valores movimentados aí? Tem esse cálculo mais ou menos? Em 2021, nós tivemos uma movimentação ali, um faturamento bruto em torno de 25 milhões de reais. E hoje nós trabalhamos com uma meta, né, uma expectativa de dobrar esse valor para 2022. Nós temos isso com aproximadamente 44, 45 empresas instaladas. E a partir de 2022, nós começaremos a ter as primeiras empresas instaladas no Distrito Tecnológico, que é essa área que contempla empresas que vão construir as suas sedes. Aí, o investimento que essas empresas devem fazer nos próximos 2 anos a 3 anos deve também superar os 50 milhões de reais. Muito bom. Qual é as pessoas interessadas, qual o caminho, como procurar? É pela internet, é aí fisicamente? Para quem não sabe, o Parque Tecnológico fica ali atrás da Unip, ali na Abelardo Menezes, se eu não me engano, o nome da avenida, né? Atrás da Unip. Unip, né? isso, desculpa. Isso. O procedimento inicial baixe o edital de seu interesse, seja de fluxo contínuo. Acho que a gente tem até o endereço aí, vou diário. pedir para a Renata colocar, é no site da Empro, é isso, né? É da Empro, empro.com.br, e ali você vai conseguir localizar a seção que trata dos editais do Parque Tecnológico. Basta baixar. Né? E tomar conhecimento das regras de cada um dos editais que forem do seu interesse. E, ainda tendo dúvidas, a equipe de administração do parque está à disposição. Querendo conhecer o parque, todos são muito bem-vindos. Né? É um parque tecnológico de última geração e nós temos maior orgulho e prazer em apresentar para aqueles que tiverem interesse. Neste primeiro momento, nesse primeiro processo que, enfim, encerra hoje, mas não termina o processo, como o senhor disse, é contínuo, mas nesse momento, quantas áreas ou quantos espaços estão sendo oferecidos, estão aí disponíveis? São módulos, né? Nos espaços individuais são módulos de 60 metros, temos em torno de 12 módulos disponíveis nos 3 ambientes de inovação e temos também disponibilidade nos espaços compartilhados, que é o coworking e o open space. Então, aquelas empresas que estão ainda no estágio que não precisam de um espaço exclusivo para elas, elas podem também lançar mão desse recurso, que além de ser muito mais barato, tem já outros serviços adicionais incluídos na proposta. Profissionais liberais que atuam aí na área de TI, enfim, de tecnologia, também podem solicitar, participar do coworking, por exemplo, pessoa que não tem um escritório, às vezes trabalha em casa,
mas quer ter ali um espacinho mais profissional, ele pode almejar aí um... É importante, Alexandre, deixar claro a diferença de ocupar um espaço de coworking no mercado privado, né, que existem vários espaços para isso, e ocupar um espaço dentro do parque tecnológico. O parque tecnológico, ele prevê o desenvolvimento de um produto ou um serviço que permita larga escala, ou seja, aquela questão transacional, né? Uma prestação de serviço simples do cotidiano, não vai se enquadrar para o parque tecnológico. Agora, se é um profissional autônomo que seja, que está empenhado em desenvolver um software ou um aplicativo, né? Ou até um produto físico, né? Que seja só ele, indo para o parque tecnológico, ele vai ter grandes vantagens. Primeiro, pela aproximação que vai ser automática da academia. As universidades estão presentes no parque e terão condições de dar um apoio acadêmico bom para ele. E essas oportunidades que nós já destacamos, né? As consultorias, as mentorias, o apoio na captação de recursos, isso tudo é fundamental para o pequeno, e especialmente para o pequeno, né? E o próprio network que ele vai fazer ali, os contatos com outras empresas. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Muitos negócios têm acontecido nesse ambiente, porque a interação é grande entre os participantes. Então, já aconteceu, inclusive, empresas se juntarem, unirem forças mesmo em torno de um projeto maior. Legal, Gilberto. Para a gente ir caminhando para o final aqui, Gilberto, dá algum exemplo de algum app ou algum software que foi desenvolvido aí, que talvez seja conhecido, não sei se tem, tipo algum aplicativo aí de transporte. A gente vê que tem um monte de aplicativo que surge aqui em Rio Preto. Algum nasceu aí no Partec? Olha, nós temos vários exemplos, né, de empresas de sucesso, né? É complicado citar um, porque a gente acaba privilegiando aí, né? Privilegiando um ou outro, mas nós temos, por exemplo, um caso que hoje já é uma empresa de médio porte, né? Nasceu de 2 alunos oriundos da FATEC, se incubaram naquela primeira incubadora, a Ruidesane, e hoje já tem mais de 50 colaboradores e clientes espalhados pelo Brasil todo, né? É um grande sucesso. Nós temos outros casos, como uma empresa que trabalha na área de saúde, fabricando válvulas, né? Válvulas cardíacas, válvulas para várias disfunções, né? Que vem contribuindo para salvar vidas, não só de brasileiros, mas também de pessoas de vários países. Legal, Gilberto, quero te agradecer, pedir para colocar o endereço aí de novo, facinhoempro.com.br, quem tiver interesse desse primeiro processo, mas como disse o Gilberto, é um processo contínuo, ao longo do ano aí outros editais devem surgir, e mesmo antes do edital, acho que as empresas podem, como ele disse, já manifestar interesse, deve ficar um cadastro de reserva aí. Enfim, Gilberto, obrigado, viu? Estamos sempre à disposição. Obrigado, Alexandre. Um grande abraço a toda a equipe.